Reis, capítulo 22, a partir do verso 29. Diz assim a palavra de Deus. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus exércitos, dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou, e vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse esse ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios. Mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nessas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra sempre se cumpre. E é nessa certeza que nós pedimos que possamos confiar nesse cumprimento da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo a use para transformar os nossos corações e a nossa forma de enxergar as coisas desse mundo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem coisas que são incrivelmente boas e ruins ao mesmo tempo. Uma delas é ela mesma. A música que você pensou quando você leu o título desse sermão, começou a cantar na sua cabeça. Epitáfio é o nome dela. Epitáfio é um dos maiores sucessos da banda Titãs. E pense numa música que consegue ser muito, mas muito boa e muito ruim ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ela vai da sabedoria à estupidez em questão de segundos na música. As estrofes são a parte sábia da música. Elas mostram alguém se lamentando. Alguém se lamentando por não ter priorizado coisas belas, coisas importantes da vida, como amar mais, chorar mais, ver o sol nascer, se arriscar mais, aceitar as pessoas, ser menos complicado, trabalhar menos, ver o sol se pôr, se importar menos com problemas pequenos, morrer de amor, coisas belas da vida. E aí, o autor que se lamenta por tudo isso, ele tem uma conclusão que vai para o extremo contrário. A conclusão de tudo isso, desse lamento do que ele deveria ter feito ou deixar de fazer, joga um balde de água fria na música, quando ele diz no refrão: então, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E as pessoas cantam essa música a plenos pulmões, né? Sem nem refletir no que elas estão cantando. Ou até elas acreditam nisso. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraindo. Traduzindo, eu sei que eu deveria viver de outro jeito. Eu sei que eu estou fazendo coisas que eu não devia fazer. Que eu estou deixando de fazer coisas que eu devia fazer. Mas eu vou deixar como está mesmo. Porque o acaso vai me proteger enquanto eu me distraio. Enquanto eu penso em outras coisas nessa vida. Enquanto eu me distraio por aí. Será mesmo? Será mesmo que o acaso vai nos proteger enquanto a gente anda distraído por aí? Hoje nós vamos ver o exemplo de alguém
que decidiu andar distraído por aí. O rei Acabe. O rei Acabe, ele sabia que ele tinha um monte de coisas importantes a fazer. Ele sabia que tinha muitas coisas importantes que ele tinha que deixar de fazer. A palavra de Deus toda hora dizia para ele, toda hora, cada vez era um profeta diferente, dizendo para ele, alertando: Acabe. Mas ele preferiu se distrair com o seu reinado. E aí? O que será que ficou escrito no epitáfio dele? Será que o acaso o protegeu? E o que Deus tem para nos alertar com a sua palavra nessa história? É o que nós vamos ver agora. Em resumo, nós vamos ver nessa noite que o Senhor cumprirá a sua palavra, destruindo todos os seus inimigos. O Senhor cumprirá a sua palavra, destruindo todos os seus inimigos. Vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que o povo de Deus pode cair em sérios apuros quando ele se alia com inimigos do Senhor. Finalmente nós chegamos ao último episódio da vida de Acabe. Pastor Tarcísio está ali comemorando, porque ele falava, olha lá, ele fez assim, ó, yes. Né? Ele que reclamava, de novo esse rei perverso. Por que Deus gasta tanto tempo com esse rei perverso? Porque a gente muitas vezes se parece com ele. Pensa num rei perverso que aprontou no reino de Israel. Nós estamos, para você ter uma ideia, nós estamos desde o Natal do ano passado acompanhando a história desse rei. Com algumas intercalações, é claro, com o profeta Elias. Nós estamos acompanhando a história dele e vendo maldade após maldade. Deus fala, Acabe finge que não é com ele. Deus fala de novo, Acabe finge que não é com ele. E a gente doido para que essa história... E ela acabou, graças a Deus. O rei de Israel inventou de se casar com uma mulher malévola chamada Jezabel. Jezabel, filha de um rei de Sidom, ímpia. E ele foi ímpio como ela, serviu a Baal, serviu a Astarote no lugar do Senhor. Ele foi alertado diversas vezes pelo próprio Deus das perversidades que ele estava cometendo. E olha, não foi pouca coisa que Deus fez para mostrar para aquele homem. Foi coisas miraculosas. Coisas miraculosas, uma humilhação pública a Baal no Monte Carmelo com Elias. Uma seca prolongada, uma chuva inesperada, várias e várias profecias e nada foi capaz de fazer Acabe ouvir a palavra do Senhor e mudar os seus caminhos. Ele preferiu andar distraído com o seu reino, achando que ele estava no controle de tudo. Tá, pode falar aí, profeta, vai, fala, estou nem aí. Ele achava que o seu trono ia durar para sempre. E Acabe, ele teve até ideias geniais. Por exemplo, Deus fala, eu vou entregar para você o rei da Síria, Ben-Hadad, vou entregar os exércitos das suas mãos. Ele faz o quê? Não, eu prefiro poupar. Depois ele vê uma vinha de um homem chamado Nabote do lado do seu palácio. Acho que eu vou pegar essa vinha para mim. E ele oferece, o homem não dá, e ele é conivente. Ele é conivente com o assassinato daquele homem. Ele ignora a lei do Senhor mais uma vez. E desses 2 episódios sai a sentença final de Acabe. Por ter poupado o rei Ben-Hadad, em 1 Reis 20, 42, o profeta diz assim, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será no lugar da sua vida, e o teu povo no lugar do seu povo. E por ele ter matado a Nabote, 1 Reis 21, 19 diz, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E Acabe, quando ele ouve, ele até se humilha por um tempo diante de Deus. Mas logo ele volta aos seus maus caminhos. Nós vimos na semana passada como ele queria, porque queria reconquistar Ramote de Gileade, que estava nas mãos de quem? Ben-Hadad, o homem que ele tinha poupado. E ele quer reconquistar a cidade,
E ele simplesmente ignora a palavra do Senhor por meio do profeta Micaías. O profeta chega, depois que 400 profetas falam, sobe que você vai vencer, sobe que você vai vencer, sobe que você vai vencer. E ele fala assim, não tem mais ninguém não. Josafá fala para ele, não tem mais ninguém não? Tem um cara que só fala besteira de mim. Eu não gosto do que ele fala. Não, não chama não. Não, então chama ele, chama Micaías. E vem Micaías e fala assim, o Senhor está fazendo uma armadilha para você. Não ouça esse espírito enganador que está falando com esses 400 profetas. Se você subir, as ovelhas de Israel vão ficar sem pastor. No popular, se você for, tu vai morrer. E Acabe achar ruim. Acabe manda prender Micaías e ele vai mesmo assim para a batalha. Veja comigo de novo, o verso 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu porém traja as tuas vestes. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. E vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram, certamente esse é o rei de Israel. E aí eles se dirigiram para atacar, porém Josafá gritou. E vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Acabe e Josafá, eles sobem, eles vão juntos a Ramote de Gileade, assim como Josafá tinha prometido a ele. Como um só povo, parecia um só povo. O rei de Israel, ele simplesmente ignorou a palavra do Senhor e foi mesmo assim. E Josafá vai na dele. Isso a gente precisa lembrar também, Josafá foi na dele. Ignorando a palavra de Deus, Acabe vai, mas ele não ignora totalmente, você percebeu? Olha só a ideia que ele teve quando chega lá. Ele chama Josafá e fala assim, Josafá, é o seguinte, o plano é o seguinte, cara. Eu vou me disfarçar para entrar na batalha. Mas você fica com suas vestes reais, tá bom? Traduzindo, finge que tu é o único rei daqui e eu vou ficar escondido, tá bom? Boa proposta? Mas por que se disfarçar, Acabe? Por que ele precisava se disfarçar se a profecia de Micaías não era verdade? Por quê? Porque Acabe sabia que era verdade. Ele sabia que era verdade. Aquele medo do que Micaías falou para ele ficou remoendo enquanto ele ia até Ramote de Gileade. As ovelhas de Israel vão ficar sem pastor. Você não vai voltar. Você não vai voltar. Mas ele achou que ele podia contornar a profecia. Ele achou que ele podia fazer uma jogada de mestre, enganando o seu adversário. Só que ele não entendeu de novo quem era o adversário dele. Não era o rei da Síria, era o Senhor. Você lembra quem Acabe está imitando aqui nessa história? A mulher de Jeroboão, tempos atrás, o rei de Israel. Será que ele não sabia da história da mulher de Jeroboão? Com certeza ele sabia. Você fez igual a mulher de Jeroboão e achou que dessa vez você vai conseguir enganar o Senhor, Acabe. Sério. Naquele tempo da mulher de Jeroboão, ela se disfarçou e um profeta cego, viu que era ela. Você acha que ninguém está vendo agora? Acabe. E o incrível, o mais incrível de tudo, é que Josafá, ele concorda com essa proposta absurda. Todos sabiam que naquele tempo a guerra era como um jogo de xadrez. No jogo de xadrez, como é que você vence? Mata o rei. Mata o rei, acabou o jogo. Mata o rei, acabou a guerra. Foi por isso que o rei da Síria deu uma ordem expressa aos 32 capitães dos seus carros de guerra. Não vão atrás de pequeno nem grande. Vão só no rei e acabem com ele. Não percam o tempo de vocês com oficiais. Não percam o tempo de vocês matando soldados. Foquem no rei, matem o rei e acabou. Acabou. Ninguém vai querer mais lutar com o rei morto. E ainda assim, Josafá, sabendo disso, ele topa ser o único alvo óbvio ali. Queridos, esse é o tipo de tolice que acomete alguém que começa a andar demais com os inimigos do Senhor. Que começa a pensar como os inimigos do Senhor.
começa a agir como os inimigos do Senhor, começa a fazer loucuras, sem mesmo avaliar o que está fazendo. Tanto é que quando começa a guerra, de quem que eles vão atrás? Na mesma hora. Olha lá, certamente é o rei, olha só, olha como ele está vestido diferente de todo mundo. Aquele é o rei de Israel, vamos atrás dele. E eles vão diretamente a Josafá, 32 carros. Imagina só, 32 carros de guerra, fortemente equipados, flecheiros, lanceiros, pessoal com espada, todo mundo vindo na sua direção, só na sua direção. Nem se dá o trabalho de matar o soldado no caminho, só vai na sua direção. O que você pensaria? O que ele pensou? Deu ruim. Me lasquei. Tanto é que na mesma hora, ele dá um grito para todo mundo, para dizer que não é ele. E um detalhe que a nossa tradução não traz. Esse grito no original é uma palavra que é usada para duas coisas, tanto para chorar, como para gritar. É uma expressão de absoluto terror e ansiedade de alguém. E talvez Josafá ele tenha gritado chorando mesmo. Ei, não sou eu não! Ei, eu não sou o rei de Israel, não. Não sou eu que vocês estão procurando, não. Eu não sou. Eu pareço ser, tá? Mas eu não sou, não. Pensa numa cena ridícula do rei de Judá. Criança, sabe quando a gente brinca de pega-pega e a gente fala que está na mancha? Né? Não me pega não, que eu estou na mancha. Aqui não chama mancha, né? Como é que chama? O lugar que não pode ser pego. No pique. Pronto. Mancha na minha terra. Ninguém entender, né? Mas eu estou na mancha. Lá é mancha. No pique, você está no pique. Você não pode ser pego no pique. Ele falou, está no pique, está no pique. Imagina só se não acreditasse, mas esse pega-pega não era brincadeira não, era coisa séria. Ele ia ser morto naquela hora, se ele fosse confundido com o rei Acabe. A sorte dele foi que os capitães chegaram mais perto para ver quem era. Quando eles chegaram mais perto, eles viram, não, realmente não é o rei de Israel não. E eles deixaram de perseguir ele. Josafá ele se safou por um triz. Ele quase morreu pela sua tolice de desobedecer a palavra do Senhor. Porque ele era rei de Judá, ele sabia da lei de Deus. Quando ele se aliou irrestritamente com o inimigo de Deus. Mas acredite, o que aconteceu naquele dia foi uma exceção. Quando a gente age como Josafá, meus irmãos, o esperado mesmo é que a gente se dê mal. Era fácil que um dos flecheiros simplesmente atirasse de longe. Atira primeiro, depois vê quem é. Tá? 99% de chance de ser o rei, atira logo. Ou mesmo que eles matassem Josafá, eles, você não é o rei de Israel não? Por que fingiu para a gente? Vai morrer também. Não foi por sorte que Josafá foi poupado naquela noite, naquele dia. Não foi por sorte, foi por misericórdia. Misericórdia divina. Querido, querida, isso vale também para nós. Todas as vezes que nós nos alinhamos irrestritamente a inimigos do Senhor, como se eles fossem nossos irmãos, nós podemos cair em sérios apuros. Isso é muito sério. Mas sabe, a gente insiste mesmo assim. A gente insiste em se vestir como se a gente fosse um rei ímpio. A gente insiste em se expor à ira de Deus, andando, se vestindo, agindo como se nós fôssemos ímpios. Por exemplo, quando você contraria a palavra do Senhor e decide se casar, ou seja, se tornar uma só carne com alguém que é inimigo do Senhor, o que você está dizendo para o Senhor que você é? Amigo dele? Quando você se envolve em negócios, no mínimo, duvidosos, em que você sabe que vai ter mutreta, que você sabe que vai ter alguma artimanha, mas você diz ao seu sócio descrente, olha, eu não quero saber de nada não, tá bom? Quem está sendo cúmplice da violação da lei do Senhor? Quando a igreja faz conchavos com determinados políticos, que embora sejam simpatizantes dos evangélicos, não são crentes. Quem é que passa a ser o seu rei na prática?
É por isso que o Senhor nos alerta, na sua palavra, 2 Coríntios 6, versos 14 a 18, ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Pois nós, ele diz, nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E o Senhor fala: por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. Não se alie restritamente com quem é inimigo do Senhor. Ser poupado nessas horas é pura misericórdia divina. A probabilidade está contra você. Não confie na exceção. Não pense que o grito que você der vai ser ouvido quando você estiver em apuros. Porque às vezes ele precisará não ser ouvido para você sofrer as consequências do que você fez. Você pode sim ter amizades verdadeiras com descrentes. Você pode sim amá-los, se importar com eles, estar junto deles, mas tenha limites. Tenha sempre limites. Em vez de se vestir, em vez de agir como um descrente, você pode oferecer para esse descrente a maior prova de amor que alguém pode dar para essa pessoa: o evangelho da reconciliação com Deus. Ore por essas pessoas. Se você realmente ama essas pessoas, se você realmente se importa com essas pessoas, ore. Pregue o evangelho. E se elas crerem, aí sim, trate como irmãos. Porque você não vai querer ter o destino dos inimigos do Senhor. E esse destino é o nosso segundo ponto. Todos os inimigos do Senhor serão destruídos, exatamente como ele diz na sua palavra. Vamos ver os versos 34 a 36. Então, um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. E a peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios, mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. E ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. Josafá, ele escapou de ser morto, mas Acabe ainda estava lá, na batalha, disfarçado. E talvez ele estivesse pensando, né? Funcionou. Yes! Funcionou mesmo. Ninguém sabe que eu estou aqui, ninguém está me vendo. Foram até atrás de Josafá lá. Será mesmo, Acabe? Será que você conseguiu contornar a profecia de Micaías que você tanto temeu para estar se escondendo como um covarde? Aí, se disfarçando. Será que ninguém está te vendo mesmo? Os homens não estavam não mesmo, mas tinha alguém que estava. Tinha alguém que estava vendo. E veja a ironia da história. Ninguém nem precisava ver quem era o rei de Israel para ele ser morto mesmo assim. Um homem entesou o arco, atirou ao acaso, feriu gravemente o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Tentou se disfarçar, tentou se proteger com a armadura e ainda assim uma flecha o atingiu. Ao acaso. E essa expressão, ao acaso, no original, ela pode ser traduzida também como na sua inocência, na sua simplicidade. Então há duas possibilidades aqui. Ou esse homem ele atirou de maneira aleatória mesmo e acabou batendo em Acabe. Ou até ele atirou para matar alguém. Mas ele não tinha a mínima ideia de que esse alguém era o rei Acabe. Ele só atirou, um soldado lá, vou tentar atirar nele. E era Acabe. Na inocência, pegou.
Parece que o acaso não protegeu o rei de Israel enquanto ele andava distraído por aí, né? Parece que não. Até porque o que aconteceu ali, naquele dia, foi tudo menos acaso. Acabe, ele achou que se ele se disfarçasse, o rei da Síria não o mataria. E de fato, o rei da Síria não o matou. Porque os capitães do rei da Síria não viram. Mas aí um Zé Ninguém, você vê, não diz nem o nome dele na Bíblia, um Zé Ninguém o atinge, sem mesmo saber que estava atingindo o rei de Israel, para mostrar quem era o verdadeiro inimigo de Acabe. Não era o rei da Síria, era o Deus soberano que cumpre a sua palavra completamente. Esse era o inimigo de Acabe. Como diz um comentarista chamado Philip Ryken, a flecha do julgamento divino sempre encontra o seu alvo. E depois de atingido, Acabe, ele viu que a coisa estava feia, ele pede ao cocheiro dele, estava no seu carro, me leva para fora do combate, que eu estou gravemente ferido. E a batalha ela continua sangrenta por todo dia, todo dia. E Acabe e os seus comandantes sabiam que a morte dele era questão de tempo. Mas ainda assim eles dão um jeito de segurar o rei de pé na frente do carro do Sírio, na frente dos sírios, no carro, para Israel continuar lutando. Veja que perversidade desse homem. Não bastou Acabe desobedecer a palavra de Deus, tentar enganar a Deus, se disfarçando. Quando ele viu que ele foi descoberto, quando ele viu que o juízo divino o alcançou, em vez de preservar o seu povo, falou assim: fui ferido, pequei contra o Senhor, vamos embora, bato em retirada. Não, ele finge que ele não tinha sido atingido. Ele fica em pé na frente do carro, sendo segurado, sangrando, morrendo, para os israelitas morrerem também. Ele achou que Israel ainda tinha chance de vencer, quando o Senhor já disse: as ovelhas vão ficar sem pastor, vão ficar dispersas e vão voltar cada uma para sua casa. Ele achou que ele podia. Isso é que um inimigo de Deus faz. Ele ouve a palavra, ele sabe que a palavra é verdade, ele fica com medo dessa palavra, ele tenta dar um jeito de contornar a palavra, ele vê a palavra se cumprir e ele rejeita a palavra mesmo assim. Mas ele não se satisfaz com isso, ele faz com que outros o acompanhem rumo à perdição. Outros o sigam na sua tolice, na sua loucura de rejeitar a palavra de Deus. Só que ao pôr do sol toda a face acabou. Acabe morreu depois de ter enchido o carro de sangue. E os comandantes, eles veem que Acabe morreu. E quando o rei morre, a guerra acaba. E eles falam para o exército: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Acabou. O rei mal morreu. Não foi Ben-Hadad que venceu. Foi a palavra de Deus que venceu. Ben-Hadad e os sírios mataram aquele que os poupou, como o profeta sem nome tinha dito lá em 1 Reis, capítulo 20. E as ovelhas de Israel ficaram dispersas, sem pastor, e tornaram cada uma para sua casa, como Micaías tinha dito. 1 Reis 22, nós vimos. Mas ainda faltava uma profecia a se cumprir. A de Elias em 1 Reis 21. O sangue de Nabote clamava por justiça. Veja comigo o verso 37. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. E quando lavavam o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. E as prostitutas banharam-se nessas águas. Quanto aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de Mafí que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Sepultaram o rei em Samaria, levaram seu carro para ser lavado no açude daquela cidade. E ali, no açude de Samaria, foi cumprida mais uma vez a palavra do Senhor. 1 Reis 21, verso 19, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Claro, não foi na mesma localização em si. Nabote, ele foi morto em Jezreel. E o sangue de Acabe foi lambido no açude de Samaria.
mas ambos eram o mesmo tipo de lugar. No tipo de lugar que lamberam o sangue de Nabote, vão lamber o teu. Fora da cidade. Fora da cidade, onde era colocado apenas rejeitos. Rejeitos humanos, podridão. Lá o sangue de Acabe foi lambido. O sangue puro real de Acabe foi parar lá, fora da cidade. E o sangue de Acabe virou bebida dos desprezados cães. Aquele animal que os israelitas achavam mais nojento possível. Eram os cães. E ele se mistura, você vê, às impurezas dos corpos das prostitutas. Esse sangue ele achou, nessa cena, equivalentes perfeitos para descrever o que era o sangue de Acabe. O que tinha no seu coração? A palavra do Senhor se cumpriu. Ela sempre se cumpre. Você está vendo? Esse rei ele passou anos e anos ignorando a palavra do Senhor, fingindo que não era com ele, achando que seria mais forte do que ela. E aí ele conseguiu. Ele venceu. Claro que não. E vejam a ironia dessa história, como aponta Dale Davis, um comentarista. Acabe ele fez um monte de coisa impressionante. Ele fez um palácio de marfim, uma casa de marfim. Deve ter sido incrível essa casa. Para estar aqui na Bíblia. Ele edificou um monte de cidades, muitas cidades. Ele foi poderosíssimo. Mas você viu o destaque que isso recebe na palavra de Deus na Bíblia? Um versículo. O autor dos Reis escreve 6 capítulos para descrever quem era Acabe. 6 capítulos inteiros, uma história inteira. E nesses 6 capítulos, apenas um versículo mostra o que ele fez, o que ele realizou, as suas conquistas terrenas. Sabe por quê? Do que adianta ter feito um monte de obra impressionante, se o mais importante você deixou de lado? Nas palavras do Senhor Jesus, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Onde está um palácio magnífico que Acabe construiu, de marfim? Onde estão as imponentes cidades que ele construiu? Aqui no texto fala, no livro das histórias, no livro das curiosidades, sabe, super interessante? Tinha lá. Você sabe onde estão esses livros? Sabe? Também não sei. Agora eu sei onde está um livro em que ficou registrada a verdadeira história de Acabe. A palavra de Deus, que permanece eternamente, nós vimos, inspirada, preservada pelo Senhor, que vai ficar até o fim. E todo mundo vai ver a história desse rei perverso. Um rei que rejeitou a palavra de Deus. E nesse livro está o juízo sobre ele que não vai ter fim. Um juízo que Acabe está experimentando agora, junto com todos aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, que preferem ser inimigos de Deus, tentando vencer o Senhor com as suas artimanhas, com as suas enganações. Não vão conseguir. Mais cedo ou mais tarde, se não se arrependerem, vão perecer como Acabe. E que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, você que está aqui, se você ainda é inimigo de Deus, se você até vem para a igreja, você gosta do pessoal da igreja, você gosta de cantar, mas você sabe, no fundo, você não crê. Você quer ser rei da sua própria vida. Em nome de Cristo, eu te peço, se reconcilie com Deus hoje. Isso é muito sério. A sua vida eterna está em jogo, o seu destino eterno está em jogo. E ele pode ser de glória, mas ele pode ser de maldição. Esse homem ouviu vários profetas falarem: Acabe, se arrependa, arrependa-se, 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 arrependa-se. E ele não se arrependeu. Você pode até aproveitar a sua vida. Você pode até conquistar coisas grandes. Acabe conquistou coisas grandes. Ele foi um destaque na história de Samaria.
Você pode ser bem-sucedido, você pode ter uma vida de rei aqui, mas de que vai adiantar tudo isso quando você passar uma eternidade inteira em tormentos, se lamentando por não ter ouvido a voz de Deus? Ele está falando com você hoje. Arrependa-se. Clame para que Jesus venha te salvar. Encontre a verdadeira vida. Só nele a verdadeira vida. Mas se você já crê, veja que alento para você. Veja que alento, meu irmão, minha irmã. Deus vai vencer o mal. Sabe esse mal aí que você vê e fica chocado? E você fala, ninguém vai parar não? Vai, um dia vai parar. Deus vai parar. Todos os inimigos do Senhor vão cair. Parece que ninguém está vendo, né? Mas Ele está vendo. Parece que os perversos eles conseguem enganar todo mundo, se dar bem nas custas de massacrar o povo de Deus. Só parece, creia. Na hora certa o juízo vem. Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu. A flecha do Senhor não erra não. Ele vai enxugar as lágrimas do seu povo. Ele vai vingar o seu próprio nome um dia. Aliás, esse é um motivo, mais um motivo para nós adorarmos o Senhor também. E para nós vivermos para sempre em gratidão a Ele. Porque, irmãos, essa era a nossa sentença. O destino de Acabe seria o meu e o seu destino não fosse o Senhor. Não fosse Ele tendo o seu Espírito Santo aberto o nosso entendimento para a gente crer. Esse seria o nosso destino. Isso é o que nós merecíamos. Porque todos nós éramos inimigos de Deus. Mas a boa notícia é que Ele nos salvou mesmo assim. Que Ele oferece reconciliação para todo inimigo, para que se torne amigo e filho. Porque Cristo tomou sobre si os nossos pecados naquela cruz. Cristo foi destruído no meu e no seu lugar, para que nós tivéssemos a vida e a justiça dele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aqui, meus irmãos, o epitáfio de Acabe. Um rei que achava que estava no controle, mas morreu com a flechada a esmo, traspassando o seu lado. E eu acrescentaria, o acaso não o protegeu. Não o protegeu. E o seu epitáfio, como é que vai ser? Há dois tipos de epitáfio, duas opções. O primeiro deles, ganhou o mundo, perdeu a alma. Eis aqui o maior profissional da sua área, que será substituído, esquecido, ultrapassado, mais rápido do que ele imagina. Eis aqui uma mulher riquíssima, que fez da sua herança enorme uma briga de família sem fim. Nem todo o dinheiro que ela tinha foi capaz de curá-la. Bom pai, boa mãe, bom amigo. O John Wick amava a esposa, amava o marido. E a pergunta, onde você acha que ele foi? Céu ou inferno? E a resposta, quem sabe? Deus sabe. Deus sabe. Você sabe também. Você está fingindo que não sabe, mas você sabe também. Só tem um jeito de ir para o céu. É crer em Jesus. Ou será que o seu epitáfio vai ser assim? Filho de Deus. Amada do Senhor. Andou com Cristo e já não era, pois Deus o tomou para si. Passou da morte para a vida. Isso é bom, isso talvez eu coloque, hein? Entrou no gozo do seu Senhor e viverá para sempre. Só esses dois tipos de epitáfios a serem escritos. No livro do Senhor só vai ter dois tipos de declarações. A primeira delas é maldito, maldito, praticou iniquidade, vai para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas não só tem essa, tem uma outra que é muito melhor. Bendito do meu Pai. Bendito do meu Pai. Entra na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo.
Qual deles vai estar escrito ao lado do seu nome no dia que você for ao tribunal de Deus? Mais uma das coisas que pode ser incrivelmente boa e ruim ao mesmo tempo. Para quem estiver do lado certo, vai ser a melhor coisa da sua vida, o melhor dia da sua vida. Mas quem estiver contra o Senhor, onde que você vai se encontrar? Onde que você vai encontrar a proteção para a ira divina que todos nós merecemos por termos pecado contra o Senhor? Onde que você vai se proteger? Onde que você vai encontrar proteção? Quem vai te proteger? O acaso? Você vai encontrar proteção em andar por aí se distraindo, mesmo sabendo que você devia ter feito um monte de coisas e deixado de fazer outro monte de coisas? O acaso não vai te proteger. O acaso não existe. Ele não existe. Mas tem alguém que existe e tem poder para te proteger. Há um outro rei que foi traspassado no seu lado. E isso não foi por acaso. Foi algo planejado. Os homens viram o rei. Eles viram que ele era um rei e o rejeitaram mesmo assim. Eles foram atrás dele. Mataram o autor da vida. Levaram para fora da cidade, onde estava só o rejeito, o lixo. Pregaram numa cruz e traspassaram o seu lado para ter certeza de que ele estava morto. Fizeram tudo aquilo que eles planejavam fazer com ele. Mal sabiam que o plano nem era deles. O plano era um plano muito melhor do que o deles. Um plano de um Deus infinitamente amoroso, misericordioso, que flechou o seu próprio filho com a sua justiça e a sua ira eterna, para que ele morresse no lugar dos seus inimigos. Jesus Cristo é o nome desse rei. Jesus Cristo é o único que pode te proteger. O único. Ele é todo o cumprimento da palavra de Deus. E se você crê nele, você vai estar protegido e não vai ser mais destruído, porque você é filho de Deus. Por isso, se você ainda não crê, você está esperando o quê? Mas se você crê, viu que maravilha? Viu que maravilha? O mal não vai vencer. O nosso rei já venceu. É questão de tempo até que ele destrua todos os seus inimigos. Um reino nos aguarda, um reino eterno. Não precisa andar distraído por aí. Lembra do seu reino, lembra do seu rei. Não viva como se você fosse inimigo dele. Querido, querida, há uma eternidade inteira, para que a gente possa amar mais. Nunca mais chorar, nem errar. Ser menos complicado como a gente é hoje. Ter um trabalho tranquilo e ver todo santo dia o sol da justiça, Jesus Cristo brilhando diante de nós, e viver de amor por Ele. Tem algo melhor? Duvido, não tem algo melhor. Dá para cantar junto, não dá? A plenos pulmões, em honra ao nosso protetor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por aquele que nos protege, do Senhor mesmo, daquilo que nos era devido, da ira que nos era devida. Oh Deus, obrigado pelo Senhor Jesus, o nosso protetor. Obrigado porque as coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Se nós estamos aqui é porque o Senhor quer que ouçamos essa palavra e creiamos nela. Oh Deus, dá-nos a confiança de não acharmos que os ímpios, os inimigos do Senhor vão vencer. Não acharmos que ninguém está vendo. Mas confiarmos, Senhor, que o Senhor já venceu. E que o Senhor vai destruir todos os seus inimigos. Oh Deus, obrigado porque nós não estamos mais contados entre eles. E se há alguém aqui que ainda é inimigo, Senhor, convence-o com teu amor e teu Santo Espírito nesse momento, para que ele seja amigo e conheça a verdadeira vida, que nada nesse mundo pode comprar. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, pela tua santa proteção, pelo nosso protetor, pelo sangue que nos marca e nos garante que